Boa noite a todos, pessoal que está aqui no salão, pessoal que está em casa nos acompanhando. Nós vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso EMES de hoje, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos em gratidão pela oportunidade, Senhor, em que aqui nos reunimos mais uma vez, em Teu nome, procurando nas reflexões do Teu Evangelho de amor, o alimento a reconfortar os nossos corações, para o nosso espírito em jornada evolutiva. Mas mais do que a compreensão intelectual dos Teus ensinamentos, Senhor, consigamos colocar em prática nos nossos dias, diante das nossas condutas, tudo aquilo que temos conseguido assimilar neste momento, no curso desta passagem, que ora levantamos reflexão. Auxilia, Mestre, àqueles corações que transitam por sofrimentos, por dor, sobretudo aos nossos irmãos da Venezuela, que passam por tantas dificuldades neste momento. Que a Tua misericórdia possa alcançar a cada um, que os bons espíritos possam levar o lenitivo de que necessitam. Que o Senhor possa, diante das nossas dificuldades, nos amparar, nos auxiliar e caminhar sempre conosco adiante, Jesus, nos dando o bom ânimo do trabalho, pois temos a certeza, Mestre, que muito precisamos de Ti ao nosso lado nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós vamos dar continuidade, ao texto que a gente está trabalhando já aí há algumas semanas. Hoje é o nosso 6º encontro dentro desse texto. Nossa passagem de escolha é a passagem da mulher adúltera, está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11. A gente já leu sobre esse texto diversas vezes. Então temos hoje, semana que vem, a gente não vai focar na leitura do texto de novo, porque já é do nosso conhecimento. Nós vamos seguir a partir de onde nós paramos na semana passada. E na semana passada, se me recordo bem, nós chegamos na altura do versículo 7. E no versículo 7 ocorre o seguinte nesse texto: como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. É o diálogo que Jesus está tendo com os fariseus que chegaram ali naquele momento nas cercanias do templo, apresentando a mulher que fora apanhada em adultério. Então a gente trabalhou um pouquinho disso, e aí eu queria chamar a atenção nesse versículo 7 para algo que nós não comentamos na semana passada, que é o momento em que Jesus se ergue, porque Jesus estava em que posição? Abaixado, escrevendo com o dedo na areia. É assim que, inclinado, né? É assim que o texto apresenta para a gente aquele momento, aquele ambiente. E aqui Jesus vai erguer-se. E esse sentido do erguer, que a gente vai refletir aqui, é de um mestre que dá a atenção aos seus alunos em qualquer momento e a todo instante. Então, quando Jesus se ergue, é o trabalho de compaixão que ele realiza com aqueles algozes que chegaram ali, com aquela mulher. Que se não fosse essa capacidade desse espírito, ele poderia simplesmente ter realizado a mesma expressão sem sequer
olhar no olhar do outro. Quantas vezes a gente faz isso? Às vezes alguém nos pergunta, nos pede uma informação, eu estou virado estou e respondo e continuo fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Não dirijo a devida atenção que aquela criatura requisitou de mim. E quando chegam com a mulher para apresentar a Jesus, Jesus não se assusta, não se desequilibra, não se ocupa de preocupações que nós teríamos naquele momento. E agora, como é que eu vou responder? Qual comportamento eu vou ter diante disso que está sendo me apresentado? Jesus não entra nesse estágio de desequilíbrio. Nós, muito provavelmente, entraríamos. Como é que eu vou me portar nesse instante? Então, vendo aquela situação, Jesus se ergue para se dirigir a eles. Jesus se coloca na sua postura natural de compreensão daquelas mazelas que estavam ali sendo apresentadas. Porque para se dirigir a alguém e trazer aquele conjunto de instrução que ele iria trazer, tinha que olhar no olho. E o olhar no olho ali é olhar no olho conosco hoje. Então Jesus vai ensinar. Precisamos estar atentos ao ensinamento que ele vai apresentar naquele momento, diante daquele quadro, daquela situação. Será que a gente está atento? Então isso é para nossa atenção. Por que a gente tem mencionado isso? Porque se a gente não está atento a um determinado ensinamento que nos ocorre em qualquer fase da nossa vida, se a gente não se atenta àquela instrução, não absorve aquele ensinamento, o que acontece com a gente? Muito provavelmente incorremos no mesmo equívoco. Por quê? Porque eu não estava atento. Eu não prestei atenção. Fiz uma escolha equivocada, não prestei atenção no equívoco que cometi, não prestei atenção na situação de reparação da escolha que eu fiz, porque elas vão ocorrer, e por não ter prestado atenção, muito provavelmente vou me equivocar de novo numa escolha similar. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, chama isso de reflexo condicionado. Nós somos espíritos imortais na condição em que nos encontramos como resultado de um conjunto de exercícios de livre-arbítrio que nós fizemos até aqui. Natural para nós, na nossa condição espiritual, incorrermos na presente reencarnação em erros que já incorremos no passado. É natural isso para nós. O meritório para o nosso espírito é se nós conseguirmos prestar atenção e não executarmos os mesmos erros, os mesmos equívocos. Que é assim que a gente vai mudando a chave, dando o passo adiante. Quando a gente não presta atenção nas reparações que a gente precisa fazer, a gente vai provavelmente cometer o mesmo equívoco. Coerente com o texto, o mesmo pecado. Tudo bem? Até aqui? Vamos avançar? Então vamos para o versículo 8. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Então Jesus faz a exposição
do que precisa ensinar. Feita a exposição, apresentado o ensinamento, e qual que é o ensinamento que ele faz? Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando aqueles judeus chegaram ali, eles chegaram embasados nas leis sociais e religiosas que eles dispunham, para dizer o que eles disseram. Senhor, a lei nos manda apedrejar tais mulheres. Que diz o Senhor? O que é que o Senhor fala? Então, quando eles estão, nesse momento, apresentando uma pessoa que foi acusada, e vamos relembrar o que nós dissemos semana passada, através de uma pergunta da Júnia Jaber, mas ela não tinha possibilidade de se defender? E eu comentei aqui, você pode ter certeza que as testemunhas da acusação estavam presentes. Porque não tem acusação sem testemunha. Então as testemunhas estavam ali presentes naquele ambiente. Por isso que eles estavam acusando aquela mulher. Então, diante desse ensinamento que Jesus está apresentando, ele volta a se inclinar. Por que ele volta a se inclinar? A Célia, que está presente conosco aqui hoje, comentou ali, porque agora o trabalho era das pessoas que estavam ali? Exatamente. O ensinamento já foi apresentado. Jesus já apresentou o ensinamento. Então ele precisa dar tempo para os aprendizes tentarem entender o que foi ensinado. Ele respeita esse momento. Então, inclinar-se de novo é dar a oportunidade deles pararem para pensar. Pensar no que foi ensinado. Pensar no que foi falado naquele instante. Respondi o que você ia perguntar? Aham. Isso mesmo. A primeira vez que Jesus se inclina, ou a primeira vez em que ele está inclinado escrevendo na areia, é para não se preocupar. Ele não precisa se preocupar com o que está acontecendo, porque a ação que está sendo apresentada parte de fora. Jesus vai realizar o movimento diante dos presentes que parte de dentro. Ele faz exatamente o oposto. Então, o que acontece nesse movimento da mulher adulta? Primeiro vem de fora o pessoal, um alvoroço danado, porque Jesus estava fazendo o que naquele instante? Jesus estava ensinando. Jesus estava proferindo ensinamento de forma coletiva ali nas proximidades do templo. Quando os fariseus chegam, é aquele alvoroço. Porque de imediato se forma uma roda e eles colocam a mulher em evidência. Então eles trazem um evento externo. E Jesus vai fazer um movimento interno para nós. Então a primeira inclinação é a do equilíbrio para o movimento interno acontecer de forma natural. A segunda é o tempo para pensar. E agora que eu vi o ensinamento, o meu momento de pensar é, será que eu entendi o ensinamento? Se eu entendi o ensinamento, será que eu dou conta de executar o ensinamento?
Se eu dou conta de executar o ensinamento, por que agora eu não faço o que foi ensinado? É para a gente pensar. O Elmo queria falar, Elmo? Diga, Fernandinha. A Júnia deixou um recadinho aqui. Boa noite. Uma pergunta. O adultério, nesta passagem, é uma ação mais instintiva ou raciocinada, pensada, tramada? Essa é a pergunta dela. Obrigado pela pergunta, Júnia. Eu vou te dizer, como aos amigos presentes, que eu não tenho a condição em eficácia de responder. Por quê? Se eu não me engano, acho que foi a Cristina, da semana passada, que mencionou já ter lido em algum lugar, dentro das pesquisas que fez, que, inclusive, essa apresentação da mulher adúltera teria sido resultado de uma trama, né, que teria ocorrido e que a mulher foi ali apresentada como resultado dessa trama. Não sabemos as fontes, então a gente não pode afirmar que isso foi feito. Olhando para o texto, e aí a gente tem que olhar para o texto não traz nenhum pormenor se foi uma trama, se não foi uma trama. Diz simplesmente que a mulher foi apresentada. Então ela foi colocada na presença de Jesus e dos demais. Tenham certeza, com as devidas testemunhas, porque para apresentar o relato de um crime, o fariseu tinha que apresentar as testemunhas. Eu mencionei aqui o exemplo da condenação do próprio Cristo. A grande dificuldade que o Sinédrio teve em condenar Jesus era ter as duas testemunhas que dissessem a mesma coisa sobre o evento acusatório que estava sendo posto a ele. Essa foi a grande dificuldade. Então, ali naquele momento, as testemunhas estavam presentes diante do fato do adultério. Sejam testemunhas pelo processo acusatório natural dela ter sido pego, né, em flagrante, no ato ali, passada a noite, porque o que estava fazendo Jesus? Jesus estava pregando ali. Capítulo 7 inteiro de João é Jesus pregando no templo. Ele estava pregando ali. Terminou a pregação de um dia, o que vai acontecer? Porque estava tendo uma festa na cidade, vocês lembram? Sucô, festa das tendas. Terminado a pregação, narrada no capítulo 7, Jesus vai para o monte e o povo vai para casa. Logo que amanhece, Jesus volta para o templo e vai continuar a pregação. É aí que chega esse grupo de fariseus apresentando a mulher, cujo objetivo era tentar colocar Jesus em contradição. Isso tudo a gente sabe pelo texto, então não tem como responder, faz parte de uma conspiração, não faz parte de uma conspiração. Ok? Espero ter respondido, viu, Júnior? Apesar de não ter respondido. Elma, você queria falar? Ô, Toninho, nessa passagem, quando Jesus passa o ensinamento e que depois ele se inclina de novo, a gente percebe assim, não só nesse ensinamento, mas de todos os ensinamentos de Jesus, que ele é muito objetivo, que ele fala pouco, ou seja, o necessário. Mas a gente pode trazer o ensinamento para nós, porque todos nós, quando a gente fala muito, às vezes a gente se complica, a gente perde a autoridade, né? Então, assim, para a gente também ser mais objetivo e falar menos e o necessário. Não podemos fazer esse raciocínio? Podemos, mas eu só preciso fazer um pequeno ajuste na sua colocação. Jesus fala pouco dentro do texto que a gente conhece. Por que eu digo isso? Porque não era o hábito transmitir conhecimento pela via escrita, e sim pela transmissão oral. Jesus muito provavelmente falou muito mais. Tanto é que no final do Evangelho de João, esse mesmo que a gente está abordando, diz o evangelista assim: se fosse escrever tudo que Jesus disse,
não haveriam livros suficientes no mundo. Ou seja, muito provavelmente Jesus apresentou muitos ensinamentos. Falou muito em várias situações ou ocasiões aonde ele precisava transmitir isso. Mas como o recurso para transmitir isso via textual era muito caro, muito escasso, não era para qualquer um, então a gente só tem esses pequenos recortes no texto. Tranquilo, El? Só esse pequeno ajuste, mas concordo com você em gênero e número em relação às nossas condutas sobre esses ensinamentos, tá? Diga, Cristina. Mesmo porque, né, Elmo? Há uma diferença entre o que nós falamos e o que o Cristo fala e falou. Nós ainda temos que aprender muito a usar a fala, né? Para o bem, né? Para o bem, para construir, para edificar o outro. A gente ainda tem alguns vícios muito graves. Eu já te passo, viu? Me chamou muita atenção a postura corporal de Jesus, de inclinação. Tratando-se de um mestre, de um espírito puro, dá para tirar muitas interpretações, mas vamos uma. Qualquer educador tem uma postura para educar, tem uma estratégia para educar. E a postura corporal fala muito. Então, Jesus se inclina 2 vezes, né? E essa postura de Jesus, eu concordo plenamente com o Toninho. Primeiro, o ensino, depois uma reflexão, e aí ele vai para o erguer-se aí, que eu já vou adiantar, se você não se importar. Pode. Porque para mim tem uma sequência muito interessante. A inclinação de Jesus é também um gesto de humildade, de simplicidade, de alguém que não tem interesse nenhum em sobressair-se, em se destacar. Por isso que ele vai dizer, né, quem quiser ser o maior, que seja o menor de todos. O tempo todo Jesus exemplifica isso. Então, essa inclinação, sentimentos que eu, né, meus na passagem, né, a interpretação que eu estou tendo, além da questão da humildade de alguém que nunca quis destacar-se e só o fez porque precisava, porque veio como mestre. Um mestre não pode ficar apagado, né? Então, não tem como ser mestre e ficar apagado. Mas a inclinação repetida é a repetição do ensinamento também. Porque você disse do condicionamento, né? Dos nossos condicionamentos, perdão. Emmanuel. Usa a expressão correta. Reflexo condicionado. Obrigada. Essa é a expressão. Então, esses reflexos condicionados são repetições nossas ao longo das reencarnações que nós não tivemos a atenção de cortar. Sim. Então, viram vícios dificílimos de serem renovados. Não impossíveis, mas muito difíceis. Eu penso que nós estamos nessa situação atual evolutiva, despertos, acordados, mas com vícios e com reflexos condicionados que não vão ser mudados da noite para o dia, e talvez gastemos ainda muitas encarnações. E aí ele vai se erguer até mesmo para levantar a companheira e dizer assim, aqui, ó, o processo está dado. Né? Ninguém te condenou, ninguém te acusou, ninguém deu uma sentença para você. Vamos levantar? Vamos reagir? Que você também não peque mais. Vá, mas que você também não repita como eles, né? Porque se saem todos caladinhos é porque estavam todos comprometidos com as repetições. Então, são coisas que vão passando na cabeça da gente assim. Não é à toa que um mestre desse quilate, né? Mestre espírito puro, já, segundo algumas leituras que a gente tem feito, já na fase de angelitude, porque eles não param de evoluir, né? Já caminhando para a angelitude, inclina e escreve na areia, ou na terra, como diz a Jussara, né? Não era bem uma areia. Qual o objetivo disso? À toa não foi. É isso mesmo. Acho que ela queria falar. E é importante isso, Cristina, que você tá colocando para a gente, porque a gente vai observar, dentro dessa conduta de inclinar-se, erguer-se, inclinar-se e vai erguer-se de novo,
a posição de nos dar a condição do exercício do nosso livre-arbítrio. Seguir o ensinamento é exercício de livre-arbítrio. Um mestre não impõe, ele expõe o que precisa ser aprendido. A condição de interiorização é exclusivamente nossa. E é onde a gente vai exercer livre-arbítrio. Então é momento oportuno para os fariseus entenderem o tamanho do ensinamento que eles receberam. Esses versículos estão no centro do sentido dessa passagem. Quando a gente vai lidar com julgamento, com imperfeição, com a indulgência para com o próximo, está tudo aqui. Então é o momento deles entenderem isso. Nesses movimentos, inclina, ergue-se, inclina, ergue-se. Ó, é só a condição aí de exercer o seu livre-arbítrio. Mas o exercício do livre-arbítrio é individual, é de cada um. O mestre só transmite o que precisa ser assimilado. Tranquilo? Você queria falar? A Cristina roubou meu pensamento. É exatamente isso que eu ia, não exatamente, né? Mas é nesse sentido que eu ia falar, do erguer-se sem arrogância. Sim. Né? Com sabedoria, com conhecimento, traz calma, traz reflexão, traz silêncio de quem está ouvindo, né? E a confiança no voltar para o chão novamente, né? Confiança ali no Pai, que ele sabia que ali ninguém ia tirar a primeira pedra. Sim. Ele tinha certeza disso, porque ele sabia da consciência de cada um. Ele deu a possibilidade de cada um refletir sobre a sua ação. Então, quando ele vai erguer-se para poder trazer esse ensinamento, não há aí implícito em nenhum momento o sentido de sobrepujar. Quem que está ali? Eu vou me colocar maior e melhor do que os que estão presentes. Não há esse sentido na conduta, na forma de fazer. Tanto não há e não acontece isso que na sequência a gente vai ver o que aconteceu. O que vai acontecer com eles que entenderam? Vai cada um procurando o seu devido lugar. Porque todos eles foram constrangidos intimamente a entender o que é a indulgência que eles tinham que exercer. Todos eles. E quando eu estou dizendo todos eles, estou refletindo sobre todos nós. Porque Jesus não está falando aqui para fariseus. Vamos lembrar disso. Diga, Célia. Rapidinho, é só comentar a questão da recorrência. É engraçado como nós acabamos assim, nossa, eu não sei escolher amigos, mas não para pensar o porquê que eu não sei escolher amigos. Nossa, eu não sei arrumar namorado, eu não sei, não, eu só me meto com pessoas complicadas, mas nunca para analisar o porquê disso. Porque está tudo nas nossas reações, nas nossas escolhas, no que a gente escolhe fazer e com quem a gente escolhe conviver. Sim. Então está tudo em consequência, está tudo em consonância ali com a sintonia que eu estou transmitindo. E quando a gente fala isso, eu estou sempre buscando, trazendo essa recorrência para a minha vida, até identificando que ela existe, mas em nenhum momento tomando uma atitude, em nenhum momento me erguendo, ou em nenhum momento parando para refletir, que é o agachar, né? Inclinar, no caso. É engraçado a questão. Hoje eu li no Palavras de Vida Eterna, falando que Jesus, ele ensina, ele guia, ele expõe, que é o que você colocou muito bem, mas que ele nunca impõe. De forma que alguma. É justamente, que também foi uma coisa que você falou, mas é porque como casou muito bonitinho, eu falei assim, gente, eu li isso hoje.
É interessante. Eu já tive a oportunidade de mencionar o que eu vou falar agora. Já falei isso aqui no EMEG, em outras vezes. Já falei em outros estudos que a gente teve a oportunidade de fazer. Quando a gente olha exatamente para onde a gente está, e aonde a gente está é o nosso aqui e agora, isso é resultado, gente. Nós, enquanto espíritos imortais que somos, estamos na faixa do livre-arbítrio. A gente ainda não tem liberdade. Liberdade espiritual nós vamos ter quando alcançarmos em nós, intimamente, todos os exercícios que formos realizar, eles são exclusivamente a vontade de Deus. Aí eu sou livre. Aí eu não preciso passar por corpo físico mais. Não preciso pensar qual é o melhor que eu posso fazer aonde eu estiver, porque eu vou fazer o melhor. Porque o meu exercício vai ser o da vontade divina. Se Deus é perfeição, o meu exercício vai ser perfeito constantemente. Isso é liberdade. Por enquanto, nós exercemos na nossa trajetória espiritual livre-arbítrio. E fadados estamos à evolução, à progressão espiritual. É o único determinismo divino que nós ainda temos. Ninguém tem livre-arbítrio para escolher não progredir. Ninguém tem. Isso é uma determinação. Vale para todos. Mas todos têm o livre-arbítrio de escolher como progredir, como caminhar. As escolhas são por nossa conta. Então, nós, hoje, somos resultado de tudo isso. Pensando numa autoanálise, para a gente voltar para o texto, deveríamos refletir assim: aqui, agora, está confortável? Está tudo bem? Onde eu estou, na condição que eu estou, está tudo bem? Observando por tudo que a gente passa. Se não está bem, quais são as escolhas diferentes que eu vou começar a fazer daqui para frente para que o meu próximo horizonte seja diferente de como ele está hoje? Porque se eu continuar recorrente nas mesmas escolhas que tenho feito, que me trouxe até aqui, qual é o meu horizonte? Exatamente o panorama que eu tenho hoje. Não vai mudar. É utopia eu imaginar que vou continuar escolhendo do mesmo jeito e amanhã eu vou estar muito melhor do que hoje. É utopia isso. Eu tenho que mudar as escolhas que eu faço. E as escolhas que eu faço são exercícios de livre-arbítrio. Porque todas as escolhas que eu faço têm consequência. Todas. Sem exceção. Então eu quero uma perspectiva de um horizonte espiritual melhor. Quero. Quais são as escolhas que eu estou fazendo para alcançar isso? E elas têm que ser diferentes da que eu tenho hoje. Porque se hoje não está bom, a não ser que hoje esteja confortável. Então você vai continuar escolhendo do mesmo jeito. Tranquilo? O senhor quer falar, Sueli? Interessante que eu achei aí foi a parte do Jesus, né? Ele não, na hora que eles trouxeram a mulher, ele não debateu a lei. Não. Ele julgou a situação na consciência daquelas pessoas que estavam querendo condená-la por causa da lei vigente naquele momento, né? Uhum. Como você já acabou de falar, tem uma situação aí que a mesma coisa hoje acontece conosco. A questão era porque Jesus já conhecia todas as atitudes e ações deles. Uhum. Então, ele só transferiu, passou a bola para eles. Se você não tiver nenhum erro aí, então você entende.
Passou só a bola. Aham. Por quê? Ele já conhecia como se diz na nossa linguagem, os modos operantes deles, da vivência deles, né? Sim. Da vivência deles naquela época. Então, assim, já estava escrito. E no meu entendimento, né? Enquanto ele abaixou a cabeça, eu passei a bola quente para vocês aí, esfria isso aí. Aquele momento é como se diz, vocês seguram essa bagaça aí e Resolve o problema. assimila bem e depois, tipo assim, se você tiver com a razão, você fica, né? Coitado. Se você não tiver, monta no porco mesmo, vai embora. É dessa forma. Eu vou aproveitar a colocação que o senhor fez, Sueli, ajustar só a questão do entendimento da palavra e entrar no versículo 9. Só antes de passar aí, só para não perder a linha de raciocínio. No versículo 9, o autor diz assim: eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Os fariseus chegaram para Jesus apresentando uma condição regida dentro de uma lei socio-religiosa. Natural o processo, cobertos de razão conforme a lei. Porém, Jesus vai apresentar a mesma condição diante da lei que é imutável, que é a lei de amor. Então, diante da lei de amor, quem é que tem que pensar? Quem é que tem que refletir? Quem acusa. Entendeu? A diferença, porque todas as leis que nós conhecemos, que regem a nossa sociedade para o âmbito da convivência, são transitórias. Elas são temporárias, elas são mutáveis. Uma coisa que funcionava de um jeito ontem, vai ao Congresso, reavalia-se, ou há uma reforma judiciária, reavalia-se e muda a forma de avaliar, a postura, a forma de condenar, o tempo de condenação, quais são os pré-requisitos. É mutável. Por que é mutável? Porque vai se adaptando, se ajustando à condição de cada sociedade no tempo cultural dela. A lei que Jesus vem apresentar e que era de conhecimento do povo. Vamos lembrar disso. E quando a gente fala assim, Jesus apresentou a lei de amor, o povo judeu sabia da lei. Isso está em Levítico. Eles sabiam da lei. Qual é a diferença? O modo farisaico. Não praticavam. Então Jesus vem executar a lei de amor. Não é só apresentar, não é só falar assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus acima de toda. O povo já sabia disso, gente. Isso não é novidade, não. Quando Jesus chega e vai falar o que ele vai falar, isso não é novidade. O que é novidade? O exercício da lei de amor. Aí, para ajudar as pessoas a entenderem o que é o exercício da lei de amor, ele vai contar inúmeras parábolas. Por que facilita pela parábola? Porque a parábola, eu construo uma história com elementos que quem está presente conhece. Tem conhecimento, sabe exatamente do que Jesus estava falando dentro da parábola. Só que ele apresenta a parábola numa condição que eles vão entender que, no fundo, peraí, isso aqui não é só uma história. Tem um papel, um pano de fundo com toda uma realidade construída, e essa realidade em todas as parábolas, em todos os ensinamentos de Jesus.
aponta para onde? Para a lei de amor. Por que que aponta para lá, gente? A única forma da gente caminhar é entendendo essa lei e colocando ela em execução em nós. Ninguém vai caminhar sem aprender a amar. Nós vamos ficar patinando, tentando, fazendo ajustes aqui, fazendo ajustes ali. Só vamos caminhar amando. Enquanto a gente não entender isso, muito provavelmente vamos nos mantendo nas mesmas escolhas. Muito provavelmente. Entendeu a diferença? Eles chegam com a lei escrita. Eles chegam com o Código Penal brasileiro ou com o Código Civil brasileiro para apresentar um acusado e falar, ó, esse aqui está acusado por conta desse ato e a pena é essa. E Jesus fala assim, bom, deixa eu te falar da lei de amor. Então, diante da lei de amor, você tem essa escolha para fazer. Ele volta a se inclinar e dá a oportunidade deles escolherem. Como eles entenderam o ensinamento que estava sendo apresentado ali e entenderam mesmo a contradita. Porque o que eles queriam? Queriam colocar Jesus em contradição. Quem que foi contradito? Eles. Sem Jesus fazer nenhum constrangimento, nenhum, absolutamente nenhum. Deu a eles a oportunidade de escolha. E quando a gente entra na oportunidade de escolha, quem que é o nosso juiz? A nossa consciência. Uma pausa aqui para a Fernandinha falar. A Júnia escreveu assim: o escrever de Jesus na terra nos remete à passagem no Evangelho, Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te que és pó e ao pó te tornarás. Bom demais. Obrigado, viu, Júnia? Aproveitar essa menção que a Júnia fez sobre esse escrevendo, né, que ela citou lá o livro de Gênesis, nessa parte do texto, aonde exatamente aqui nesse versículo 9, aonde a gente vai observar que, ouvindo o que Jesus disse, eles começam a sair daquele ambiente, porque a consciência pesou, né? A consciência ficou pesada. Porque se eles estivessem convictos da execução que eles tinham que fazer, ninguém tinha ido embora, não. Quem está convicto permanece. Você está certo de que você está certo, vou executar. A partir do momento em que você se retira, é porque a sua convicção caiu por terra. Até então, você tinha certeza absoluta que você não estava errado dentro da sua conduta. Até a sua consciência te chamar a atenção pelo aprendizado que foi apresentado. Ou seja, nenhum deles, até esse momento, estava observando a lei pelo ângulo que Jesus apresentou. Nenhum. O que eles estavam olhando? O olho por olho, dente por dente, que eles já conheciam, gente. Eles já conheciam, eles já sabiam que funcionava assim. O que Jesus vai dizer exatamente lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus? Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, ame os vossos inimigos. Perdoa os que vos perseguem. Muda a linha de raciocínio. Muda a forma como a consciência íntima de cada um vai cobrar. Quebra a recorrência. Quebra, eu sempre escolho isso, sempre escolho isso. Aqui mudou o patamar. Mudou o paradigma. Aqui não dá para mim escolher do mesmo jeito. Sem constrangimento.
só foram colocados para pensar, assim como a gente. Foi colocado para pensar. Porque quem é que faz o nosso julgamento, gente? Vamos nos imaginar numa situação dessa. Quem que faz o nosso julgamento? Vocês acham que... Vocês têm certeza que não, porque o texto diz isso. Nem Jesus condenou a mulher. Os nossos julgamentos são exercidos pela nossa própria consciência. Quando a gente erra, a gente sabe que errou. Você sabe que errou. Quando diante de uma situação que você podia ter feito um pouco mais, você sabe que você cometeu um equívoco ali. Você não fez tudo o que você podia. Você podia ter caminhado 1 milha a mais. E não caminhou. Você parou no meio da jornada que você dava conta de fazer. Só a nossa consciência é que cobra isso. Não precisa de ninguém à sua volta para apontar dedo para você. Ninguém. Você se cobra. Então imagina as várias situações em que nós, com base no ensinamento desse, somos constrangidos a olhar para a nossa consciência e pensarmos isso. Puxa vida, aqui eu não devia ter feito. Ou aqui eu poderia ter feito um pouco mais e não fiz. E não tem ninguém ali te olhando, te apontando dedo, falando com você. Toninho, você podia ter feito isso melhor. Toninho, você não devia ter feito isso. É nós. Diga, Cristina. Mas isso aqui é doído, gente. Presta atenção. Os caras vão lá testar o Cristo. Vão lá com aquela pompa toda. É hoje que a gente pega ele. Vamos levar a mulher apanhada em adultério, né? Flagrante, tudo dentro da lei da época. Agora a gente pega esse cara, né? A gente pega ele bonitinho. Aí o cara escreve na areia, fica inclinado, fica na dele ali, tipo assim, não é comigo, né? A hora que for comigo. É. Isso somos nós que pensamos, né? Já que Jesus estava muito atento. Mas aí, Cristina, deixa eu só aproveitar. Pode falar. Só aproveitar e interromper um minutinho, que é o seguinte. Eu faço sempre questão de dizer isso, gente. Quando a gente olha para um texto bíblico, nós já possuímos inúmeras informações, conhecimento suficiente até então sobre quem é Jesus. Nós estamos falando de um momento, nesse momento aqui, esses fariseus não conheciam Jesus não, gente. Esses fariseus estavam esperando o Mashiach, o Salvador. E esse rapaz, de 30 e poucos anos, estava aqui em evidência, falando da lei de uma forma que até então ninguém falou, exatamente como está acontecendo aqui. Ele está chamando a atenção. Então, eles não conheciam Jesus, Você está Cristina. certíssimo. Entendeu? É porque eu trago para os nossos dias atuais, para a gente não perder a chance. Claro, porque, claro. galera, vamos fazer igual aquela série que todo mundo gosta de ver. Como é que chama? Que pega as passagens de Jesus e faz tudo retalhadinho. The Chosen? É essa aí. Vamos imaginar que a gente está num grande teatro aqui encenando essa passagem. É. Vamos nos imaginar ali, moçada. Né? O que a gente sentiria? O melhorzinho ali sentiria uma vergonha tão grande que ia querer enfiar debaixo da terra igual tatu. O melhorzinho de espírito ali. Uhum. Porque eu imagino na arrogância, quem é esse cara que faz um troço desse? Não condena, não acusa, não julga, ainda deixa todo mundo se posicionar à vontade. Quem Sim. tiver pecado, ele se faz como um pecador. Gente, vocês prestaram atenção que Jesus se deixa passar por um pecador? Porque ele não acusa a mulher, ele não joga pedra nela. Então, ok, vamos falar na linguagem que o Toninho trouxe, que ele está correto. Aquele povo conhecia Jesus? Sabia que era o Espírito puro? Que aqui na terra não devia nada a ninguém, nem a Deus, nem a consciência. Ok, ele se passou por um pecador. Porque ele voltou para a terra, para a areia, sei lá o quê, escreveu sei lá o quê,
e ficou lá quietinho. Se passou por um pecador, gente, porque ele jogou pedra. Ele jogou pedra. Se coloca ali, observa a cena, crua e nua. O que o povo fez? Os melhorzinhos tiveram vergonha, mas a maioria devia ter saído buzinando de raiva. Mas que raiva, né? A gente não pega esse cara de jeito nenhum. Será que é ele mesmo o Messias? Porque a gente tenta desmascarar essa criatura, porque nós estamos esperando o Salvador. Nós não é qualquer um que vai nos salvar. Aparece um cara que fala de amor, de perdão, né? De concórdia, de união, de amar inimigo. Sim. Né? De dar outra face. De indulgência, como está sendo colocado aqui. De dar uma outra face quando recebeu tapa em uma, e por aí vai, e faz aquelas curas todas, e ressuscita um, né? E traz a visão do outro, e faz aquilo tudo. Chega na hora daquela de pura lei humana, social da época, né? Que nenhum deles ali poderia ser acusado de qualquer coisa, porque, afinal de contas, ela foi pega em flagrante delito, de adultério, né? Aquela coisa toda. E o cara fica lá quietinho, ou seja, nem ele atirou a pedra. Sim. Então, assim, eu não saio com vergonha, mas eu saio indignado. Eu não vou poder jogar a pedra, que nem ele jogou. Então, isso é uma coisa, é estonteante. Eu consigo me imaginar na época. É estonteante. Para mim, pouquíssimos saíram com vergonha, a maioria saiu com uma raiva danada. Não foi dessa vez. Porque como é que a gente vai tirar pedra nela? A gente sabe que a gente faz coisa pior. Né? É isso mesmo. Tentando enxergar o cenário. Quer falar? Quer falar? O constrangimento aqui foi coletivo, né? Então aí, conforme a gente lê nesse versículo 9, os mais idosos, os mais velhos saem primeiro. Os mais idosos, porque tem mais consciência, tem mais experiência, tem mais tempo de vivência. Então, quando Jesus deixa essa orientação para eles, os mais experientes tendem a pensar com maior profundidade naquilo que está sendo posto ali. Os mais jovens são mais aventureiros, são muito, aonde a turma está indo, deixa eu ir junto, né? É mais difícil você encontrar um jovem com uma bagagem de experiência muito ampla. Diga. Então, já tem um tempo que eu estou pensando, por que eles não falaram assim? Tá, tudo bem. Né? Mas está escrito na lei que a gente pode apedrejar essas pessoas, que a gente não é nem pode, né? Tem. Deve. Né? Apedrejar as pessoas que estão nesse pecado, vamos dizer assim. Sim. E aí eu fiz uma leitura um pouco diferente da Cristina, né? Que eu acho que aí veio de encontro com o que você falou, eles já conheciam a lei de amor. Não aplicava, né? Mas já tinha o conhecimento, porque seria muito fácil falar assim, eu desrespeito minha mãe, mas a lei não manda apedrejar quem desrespeita a mãe, então eu posso apedrejar tranquilamente. E na hora que Jesus traz esse ensinamento, né, ele realmente amplia isso aí, né? Que é aquela coisa, se eu tivesse nesse lugar. E aí eu acho que essa questão da experiência que você acabou de falar agora, que eu tento fazer isso muito para mim, não julgar a pessoa, mas julgar o ato, e se o ato serve para mim ou não. Pode ter um monte de coisa errada ainda que eu vou falar que serve para mim e que talvez não deveria servir. Mas eu acho que é justamente isso, né? A pessoa mais velha, ela começa... Fala assim, poxa, então quer dizer que se o meu pecado tivesse escrito que poderia me apedrejar, será que eu faria mesmo? Será que eu ia apedrejar essa pessoa? Esse é só um dos que estão escritos lá, né? Mas tem tantos outros que não dá essa coisa. Então, assim, eu fico pensando que esse pessoal também não era um qualquer um, não, sabe? Assim, a turma que estava lá, né? Tinha aqueles que queriam provocar e pegar Jesus, né? Armar contra ele, mas as outras pessoas também, pela questão do conhecimento que elas tinham,
elas já estavam num nível mais acima, um pouco mais acima. Que recalcitrava, que voltava para trás, um para frente, 10 para trás, mas tinha essa questão, né? E que às vezes vem um incômodo na cabeça e na consciência, claro, e que nem sempre a gente dá conta de mudar. Você vai, fica um tempo legal, aí escorrega, volta tudo de novo e vamos lá. Bom demais a sua colocação. Como é que você chama? Esqueci. Denise. Muito boa a sua colocação. E aí tem uma linha de reflexão que a gente pode enxergar, né? Eles tinham a instrução sobre amar o próximo. Eles tinham a instrução, ainda que não executassem, né? Mas sabe o que mais chama a atenção da gente aqui, nesse versículo 9? Aliás, não é no versículo 9, é no versículo anterior, no versículo 7, que é onde Jesus dá o ensinamento. O que chama a atenção na orientação que ele deixa é a expressão: quem estiver sem pecado. Atirar a pedra é consequência disso. Quem estiver perfeito, tudo bem, manda a pedrada. O que acontece conosco? Aí vamos olhar para o espírito, vamos tirar o espírito da letra e vamos olhar para nós, para o nosso espírito imortal. Quanto mais perfeito nós estivermos, mais indulgentes nós seremos. Então a possibilidade de eu atirar pedra em alguém vai ser nula. Entendeu? Essa é a grande diferença. Não é porque eu sou perfeito, eu não tenho pecado, que eu vou tirar a pedra. Pelo contrário. Quanto mais perfeito, melhor eu entendi a lei de amor. Então, por consequência, para mim será natural praticar indulgência. Vamos relembrar o que os espíritos, para a gente finalizar por hoje, respondem quando Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, questão 886, sobre como Jesus entendia caridade. Benevolência para com todos é ser bom com todo mundo. A gente não dá conta. A gente cria obstáculos, barreiras. Somos bons condicionadamente. Indulgente para com as imperfeições alheias, com todos, sem barreira. O outro tem imperfeição? Tem. Seja indulgente. Compreenda. Você não está no lugar do outro. Você não sabe as escolhas que o outro fez. Por consequência, você não sabe por que o resultado dele hoje é essa imperfeição. Perdão das ofensas. Nós ainda nos ofendemos. Quando tivermos conseguido, na nossa trajetória espiritual, trabalhar todo o nosso campo sentimental, qualquer que seja a palavra ou o ato proferido contra nós, não nos ofenderá. Vocês já leram em algum texto do Evangelho que Jesus perdoou alguém? Não. Porque ele nunca se sentiu ofendido. O pedido de perdão que ele faz é ao Pai, em favor da coletividade, que eles estavam cometendo um erro absurdo, que não tinham consciência do que se tratava. Tranquilo? Gratidão a vocês pela contribuição de todos, pela participação. Então, paramos no versículo 9. Semana que vem, para a gente fechar, vamos voltar um pouquinho nele e depois a gente tenta fechar com os dois últimos. Semana que vem, Cristina. Semana que vem é a saideira. Obrigado ao pessoal de casa, né, que passou aí pela Fernandinha os recados. Cristina vai fazer a prece para a gente encerrar. Que pena, né? Passou de prece. Você vai dar os recados ou não tem recado hoje?
Isso. Ô, gente, a campanha da flanelinha é para os enxovais, né, que as meninas as nossas meninas queridas da oficina de costura, que tem sempre vagas abertas, né, Sônia, para quem quiser entrar e participar. Deve ter vaga para meninos também, né? Menino que gosta de costurar, de fazer bainha, de pregar botão. A gente fala menina porque é mais comum as mulheres, mas acho que nem vaga para homem também, não tem na costurinha? Tem. Sendo útil. Tem. Então, é para fazer os enxovais, né? Para dar para as nossas irmãs gestantes, ou que acabaram de ganhar os nenéns. Nós temos muitas irmãs passando dificuldade, né, gente? A gente precisa lembrar disso. Então, quem quiser trazer a flanela, a gente recomenda estampas infantis ou cores lisas. E quem preferir contribuir em dinheiro, a casa tem a chave Pix própria para receber doações, né? Então, vamos fazer a nossa prece, tranquilizando nosso coração para buscar essa sintonia aí, que já, de certa forma, está estabelecida com essa reunião tão agradável, onde aprendemos tanto uns com os outros, aprendemos com o Mestre, buscando novas alternativas para a nossa caminhada evolutiva, no entendimento, na aceitação das nossas limitações e naquela impulsão íntima que nós devemos realizar em escolhas acertadas do nosso livre-arbítrio, a escolha de evoluir, a escolha de melhorar, a escolha de renovar a nossa caminhada e abandonando esses reflexos condicionados que foram lembrados aqui nesta noite, que todos nós temos e que nós precisamos ir aos poucos aí, mas de imediato iniciar esse processo de renovação para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Então, Senhor, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por mais essa oportunidade, que todos os corações que aqui se encontram, reencarnados e desencarnados, ligados conosco pela sala virtual, possam todos sentir aquele calorzinho gostoso no coração, aquele aconchego da paz do Senhor, daquele entendimento que ele teve com todos que o cercaram quando esteve conosco e tem com todos nós, porque nos tutela, nos protege, nos ampara, nos auxilia, com toda a pleiade de cooperadores espirituais que com ele atuam. Muito obrigada, Senhor. Que possamos voltar para nossas casas com o coração renovado, com a mente pacificada, a fim de levar para os nossos companheiros da vivência doméstica essas vibrações tão alentadoras para nossas almas, que renovam a nossa vontade de caminhar e de progredir. Fica conosco, Senhor, como tem estado sempre. Que assim seja. Boa semana, muita paz e alegria, e que a gente possa se encontrar semana que vem novamente. Tá?